Olá! Gente, tô aqui no meio dessa natureza deliciosa. Tem uns pernilongos, mas a gente, né, espanta. E me veio hoje de falar um pouquinho, assim, uma reflexão que eu tenho tido muito nos últimos dias a respeito do envelhecimento, né? Eu sou geriatra, sou fisioterapeuta geriátrica, então tem muitos anos que eu trabalho atendendo essa população, né, de idosos e aprendendo muito com eles, não só em relação à fisioterapia, né, mas questões assim muito profundas que eu vejo que eles estão vivendo nessa fase e que eu posso estar perto e assistindo e aprender muito a respeito de mim mesma, né? Do que eu busco para mim. E por que eu estou falando isso? Porque eu observo que a maioria dos meus clientes geriatras que já estão numa situação muito frágil, muito delicada, né? Aqueles idosos que já estão numa situação onde eles já não têm muita esperança de vida, né? Alguns estão até realmente impossibilitados mesmo, né? Acamados, muito fragilizados. Alguns nem tanto, né? Isso varia muito. Mas eles me fazem refletir muito sobre envelhecer, né? Sobre essa fase de envelhecer. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu aprendo muito nesse trabalho, é sobre como que eu quero envelhecer, né? Como que eu quero ser velha. E uma reflexão que eu tive no curso de geriatria na minha formação foi uma virada na forma de eu organizar a minha vida. Quando eu comecei a fazer o curso, eu era muito nova, né? Tinha 20 e poucos anos e fiz pensando mesmo em mercado de trabalho, né? Porque quem especializa em geriatria, assim, as chances de estar sempre com clientes, né, trabalhando é muito alta, né? Porque essa população está aumentando muito. E são idosos que sempre precisam da fisioterapia, né? Enfim, eu entrei com essa cabeça, né? E nessa época da minha vida eu estava pensando nisso mesmo, eu estava pensando em organizar a estrutura da minha vida para eu envelhecer tendo um mínimo de segurança, sabe? Então, nessa época eu trabalhava muito, assim, tinha semanas que eu trabalhava assim 60 horas e tinha filho, né, e tudo, tinha o estúdio de pilates, tinha os atendimentos e era assim muito trabalho na correria e na tentativa de organizar o quanto antes a minha vida. Então era uma vida voltada para o acúmulo de bens para eu poder envelhecer com uma certa tranquilidade. Essa era a minha visão assim de como que eu iria construir a minha vida, né? É, e aí, à medida que eu fui fazendo o curso, eu fiz uma vivência no curso que uma professora orientou a gente a observar como que a gente era se a gente fosse idoso, né? Como se a gente estivesse indo lá para a fase final da nossa vida e observando isso. E aí eu fui para meus 82 anos, que é a idade atual da minha avó, e na época eu atendia também uma cliente de 82 anos, que ela me ensinava muito, assim. E aí eu fui para essa idosa, para mim com 82 anos, né? E dentro dessa perspectiva da nossa velha, a gente olhava para trás para a nossa vida e observava o que a gente tinha vivido e como que a gente estava agora nesse momento, né? E foi muito forte para mim porque quando eu olhei a minha idosa de 82 anos, ela era igualzinha a cliente que eu atendia. Ela era uma idosa muito frustrada, muito triste. E ela não era assim uma idosa sábia, sabe? Ela estava velha, mas ela não era aquela velha sábia. Ela era uma velha cheia de rancor, cheia de tristeza, cheia de arrependimentos, cheia de questões mal definidas de relações, né? E quando eu olhei para isso, eu me assustei, porque eu pensei, nossa, a vida que essa idosa de 82 anos que eu estou vendo hoje viveu, não é a vida que ela gostaria de ter vivido. É a vida que a menina de 22 anos sonhava que seria uma boa vida para aquela idosa viver. Mas a perspectiva da idosa de 82 anos, a vida que a menina estava vivendo não era aquilo que ela realmente queria para ela. E isso, gente, essa mudança na perspectiva, assim, da vida, né? De olhar
de ser a idosa olhando para a vida da Juliana, né, da mulher que foi sendo construída até aquela idade, mudou totalmente a minha perspectiva de vida, né? E a partir dessa reflexão, junto com outras coisas que eu aprendi até no curso mesmo de especialização, que eu levei muito para a minha vida pessoal, né? Porque a gente sempre, quando está no caminho do autoconhecimento, acaba levando as coisas muito para uma reflexão mais profunda, né? Sobre a gente mesmo, assim, como se fosse tudo fosse realmente uma conversa da vida, né? E naquela época também, no curso, eu aprendi muito sobre resiliência, né? A importância da resiliência para a reabilitação do idoso, assim. O tanto que a forma como o idoso lida com as questões e desafios da vida, né? Não só de saúde, mas de relação ou todos os outros desafios da vida, a forma como ele lida com isso tem tudo a ver com a recuperação, com a reabilitação da fisioterapia também, né? Então, são coisas que não estão separadas, né? E isso ficou muito forte, marcou muito forte, assim, essa fase da minha vida e me fez mudar totalmente a perspectiva de vida. Eu falei, não, eu vou viver a vida que a idosa quer que eu viva, eu não vou viver uma vida achando que eu preciso de cumprir certas coisas para a idosa ser feliz, sabe? E esse cumprir certas regras, né, que a gente é acostumado, né, no coletivo, na sociedade, coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que realizar, né, esse ter que nem sempre está conectado com o que a gente realmente quer lá no íntimo, né? Muitas vezes a gente vai vivendo aquilo, né, sem muita reflexão e as coisas parecem estar perfeitas. Nessa época da minha vida estava assim, minha vida estava perfeita, mas faltava uma coisinha, sabe? Faltava uma coisinha e eu sentia que não era uma coisinha de fora da vida, né? Era uma coisa mais profunda, mais interna minha, né? Era um sentido mais profundo, porque do lado de fora estava tudo perfeito, né? Assim. E a gente vai vivendo muito isso, assim, né? Muitas vezes, assim, na sociedade a gente vê essas pessoas vivendo vidas assim, né? E quando a gente chega lá na frente, quando a gente tá velhinho, a gente pensa assim, nossa, eu poderia ter feito tudo que eu realmente queria. Eu poderia realmente ter seguido meu coração. Eu poderia realmente ter tido a coragem, ter me julgado, né? Ter confiado para realizar aquele sonho, para realizar aquela coisa que eu queria, né? Enfim. Coisas que às vezes a gente deixa de fazer para seguir regras, né? Ou porque a gente tem medos, né? E a gente não quer olhar para esses medos, não quer encarar, não quer, né? Fica nas situações mais cômodas, não sei. E tem várias questões, né? Várias nuances assim que abrem para a gente muitas vezes estar seguindo, tomando escolhas nas nossas vidas que não condizem com o nosso coração, né? Com a nossa verdade mais profunda, assim. Enfim. Eu estou falando isso, então, hoje, porque eu tenho refletido muito sobre isso, nos idosos que eu atendo, principalmente, assim, de ver idosos que estão com questões, assim, tão feridas dentro deles, que não é o corpo que eles estão precisando que seja tratado, que seja cuidado, né? E eu acho que o fisioterapeuta, quando ele tem, né, qualquer pessoa que vai trabalhar com reabilitação de idosos frágeis, a gente tendo essa visão, a gente consegue fazer um atendimento mais humanizado, né? Então, assim, uma vez, por exemplo, eu atendi uma senhora que ela era extremamente deprimida. Assim, ela tinha tanta depressão, a vida dela, assim, ela já estava morta. Ela não tinha uma vida, assim, ela vivia o tempo todo deitada na cama, não tinha uma relação afetiva com o marido era um homem super machista, era um senhor também de cabeça bem rígida, né? Bem tradicionalista, e ela tinha também questões de sofrimento muito grandes, porque ela tinha perdido uma filha. Enfim, ela tinha várias questões assim muito difíceis para a vida dela. E quando eu chegava lá, eu tentava levar aquela alegria, né? Vamos lá, vamos fazer um pouco de exercício, vamos mexer um pouco e tal. E uma vez ela virou para mim, né, as raras vezes que ela realmente olhava nos meus olhos assim, e falou: "Eu já desisti", né? E ela não queria, né? Ela não sentia assim aquela vontade de estar fazendo a reabilitação, né? E aí eu mudei um pouco a abordagem, né? E compreendi isso, assim, respeitei e fui fazer um trabalho de toque, de sensibilização, assim, né?
que eu senti que ela precisava disso, desse acolhimento, né? E nesse trabalho de toque, ela sentia tantas dores, mas tantas dores. Era como se um carinho que eu fizesse na pele dela fosse uma faca cortando, assim. Ela não suportava nem sequer receber afeto, né? Ela chegou no nível, assim, do corpo dela estar tão rígido, tá tão cheio de couraças, né? E cheio de defesas, que ela não conseguia sequer receber qualquer tipo de afeto, de carinho, tudo era agressivo para o sistema dela, né? Então, foi um trabalho, assim, que no fim das contas, o marido dela, que era uma pessoa super difícil também, né? E eles tinham essa relação muito muito distante entre os dois, mas ao mesmo tempo seguindo aquela tradição de ter que dormir juntos, né? Ter que estarem juntos, mas totalmente desconectados e separados. O marido dela acabou desistindo da fisioterapia e ele que pagava, e ela não tinha independência financeira nenhuma, que ela sempre foi dona de casa, né? Sempre foi submetida, né? Enfim. Então, estou falando isso porque eu vejo muitas vezes mulheres assim de 50, 60 anos, né, que estão começando a entrar em contato com o início dessa fase de envelhecer, né? Estão entrando em contato com a menopausa, né, com a decadência da potência do corpo, né? E muitas vezes eu vejo que essas mulheres elas têm todo o potencial para continuarem se trabalhando, para continuarem se tornando velhas sábias, né? E a importância de nessa idade, assim, depois que você já construiu sua vida, você já fez todos os tenki que você tinha que fazer, né? Já criou seus filhos, já tem até uma estrutura tranquila, assim, de vida, né? Uma fase que você pode se dedicar para você, né? Enfim, eu vejo que essas mulheres, elas estão numa idade que muitas vezes é muito interessante começar a buscar essa velha sábia, né? E não a velha ranzinza, né? É uma fase que tem muito esse potencial, né? De autodescoberta. E é importantíssimo, gente. Assim, eu sinto que a vida faz muito sentido quando a morte faz sentido, né? Então eu imagino que morrer com dignidade, morrer falando, nossa, que legal, tô morrendo com alegria, assim. Eu acho que esse é uma realização, né, de vida, assim. E a gente tá aqui vivendo, no fim das contas, para isso, né, para chegar nesse momento, assim. Enfim, queria deixar essa reflexão, então, que é uma reflexão muito profunda, muito forte para mim, que eu gosto muito de compartilhar, né? Porque a minha vida profissional e a minha vida pessoal e a minha vida também de estar compartilhando, né, com as pessoas sobre as minhas reflexões, que eu vejo que está tudo encaixado, né? Que a gente pode fazer trocas muito ricas, que eu gosto muito de compartilhar. É isso, então, eu queria deixar aí essa reflexão para vocês. Um beijo.